Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre as perguntas mais frequentes em uma entrevista, parte 2. Hoje nós vamos dar sequência à nossa conversa de ontem. E esta live é para você que está se empenhando, se dedicando e quer super chamar a atenção do recrutador na sua próxima oportunidade. Então, vamos lá, direto ao tema. Ontem nós falamos sobre algumas perguntas frequentes em entrevista e hoje nós vamos acrescentar um pouco mais de informações e perguntas à nossa discussão. Então, hoje eu vou começar te perguntando o que te deixa feliz. Isso mesmo. Essa é uma pergunta que costuma acontecer em muitas entrevistas. E você me diz aqui, como você responderia a esta pergunta? O que te deixa feliz? É surpreendente ouvir uma pergunta dessas, né? Mas eu já percebi que quando o gestor da área, o gerente de RH, o diretor de RH faz algumas entrevistas, ele gosta de saber os motivos que deixam uma pessoa, né, aquele candidato engajado, feliz. Então, ele faz essas perguntas que às vezes até nos soam um pouco estranhas, né? Nossa, eu estou numa entrevista de emprego. Eu tenho que responder alguma coisa sobre trabalho. Você pode responder também sobre trabalho. Mas a minha sugestão é comece falando espontaneamente, naturalmente, sobre o que realmente te deixa feliz. Por exemplo, curtir com a família, levar seu cachorro para passear, sair para passear com os filhos, fazer um jantar, se encontrar com os amigos. Fale de coisas que você realmente valoriza, que realmente, ó, o que te deixa feliz. Devo falar o que me deixa feliz no trabalho ou fora dele, dos meus hobbies, da minha família? Boa pergunta. Você deve falar primeiro de você, porque aí você se apresenta de uma forma mais espontânea. A gente sabe que primeiro vem as nossas questões pessoais. Quando a gente fala em deixa feliz, primeiro, o que nos move, o que nos faz lutar pelas coisas, sempre são as nossas questões pessoais. Ah, eu valorizo muito o meu trabalho, as questões profissionais. Ok, mas você começa falando daquilo que realmente tem valor para você, e na minha opinião, na minha sugestão, você fala daquilo que, sim, você se conecta pessoalmente. Por quê, tá? Respondendo a pergunta, você pode falar dos seus hobbies, você pode falar da sua família, mas pense um pouquinho antes de ir para a entrevista, o que na sua vida realmente te deixa bem contente e que você vai falar para o recrutador e que vai ser uma verdade, que ele vai entender isso como verdade e que isso vai te ajudar na entrevista. Pense o seguinte, lá, quando ele faz uma pergunta ampla dessas, ele não está querendo saber somente do trabalho. Porque se fosse com relação ao trabalho, ele ia te perguntar: olha, profissionalmente, o que você gosta de fazer? Quando ele te pergunta o que te deixa feliz, ele quer saber primeiro do contexto geral da sua vida. Então, é uma forma que ele encontrou para saber o que te importa de verdade. E aí é a hora de você ser verdadeiro. É falar da sua família, é falar dos teus sonhos, o que te deixa feliz verdadeiramente. Depois você pode entrar na parte profissional, ainda nesta pergunta, né? Também fico muito feliz trabalhando na atividade tal ou numa empresa que tem o contexto profissional, o clima organizacional de tal forma, também sendo bastante verdadeiro. Então,
Essa é uma pergunta para você chamar a atenção do recrutador, para você se destacar, porque é uma pergunta mais aberta que te permite explanar, conversar sobre coisas que são confortáveis para você, coisas que são positivas. Então, aqui, com muito carinho, caderninho, escreva a sua resposta para a próxima entrevista. O que te deixa feliz? Ai, mas essa pergunta é tão difícil. Sabe por que ela é difícil? Porque no dia a dia a gente não para pensar nisso. Mas agora você vai parar para pensar. Para além da entrevista, é muito importante você saber o que te deixa feliz para você trazer mais isso para o seu dia a dia. Então, faça isso com muito carinho, corre lá e começa a identificar o que te deixa feliz. Isso vai ser muito bom se alguém, né, se um entrevistador te perguntar na entrevista, e vai ser muito bom também para você colocar mais em prática essas coisas que te deixam bem no seu dia a dia. Outra pergunta que acontece com muita frequência é: como você se vê daqui 2 anos, 5 anos ou 10 anos? Essa pergunta não é fácil. Essa eu sei que você vai me dizer: ai, Zuleika, eu não sei nem o que vai acontecer daqui 2 meses, como é que eu me vejo daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos? Sim, essa pergunta ela é um pouco desafiadora, até porque nós, brasileiros, não temos o hábito de fazermos planos em longo prazo. Mas existem empresas que se preocupam em saber sobre o seu momento, sobre o que você está buscando. Então, e especialmente, essa pergunta tem várias facetas para o recrutador. Primeiro, ele quer saber se você tem pretensão de continuar na empresa ou se você está só fazendo um processo seletivo para ganhar um dinheiro por alguns meses e se você tem outros objetivos de vida. Então, quando o recrutador pergunta, um dos objetivos é: eu posso contar com este candidato por quanto tempo? Quais são os planos dele? Por exemplo, uma vez eu perguntei para uma candidata o que ela esperava para daqui 1 ano, e ela disse que ela esperava estar na viagem dos sonhos, que ela estava se candidatando para aquele trabalho, para conseguir dinheiro, né, o dinheiro que faltava, para ela passar 6 meses viajando. Gente, isso é muito legal, é show uma pessoa ter essa experiência de vida e viajar, muito legal. Só que você tem que pesquisar um pouco antes sobre essa vaga. Essa vaga é temporária? Se essa vaga for temporária, essa resposta ela é bem-vinda para o recrutador. Ele fica feliz em ter uma pessoa que está buscando um trabalho por alguns meses, porque de fato depois essa vaga não vai continuar aberta, né? Pode ser que esteja cobrindo umas férias, uma licença maternidade, enfim. Agora, se você viu que é uma vaga em que se pretende ter continuidade, então, se você disser que você quer ficar só alguns meses e sair, o recrutador vai dar preferência por aqueles candidatos que pretendem continuar. Então, veja, quando alguém te pergunta como você se vê daqui 1 ano, 2, 5 ou 10 anos, provavelmente você vai ter que ter olhado lá se a vaga é uma vaga que vai ter continuidade ou se é uma vaga temporária. Se é temporária, você pode falar dos seus planos, enfim. Agora, se a vaga for efetiva, com disponibilidade para que a pessoa continue por muito tempo na empresa, então é importante que você tenha essa informação e deixe isso claro. E aí, quando você se demonstra interessado na vaga, você vai contar dos seus planos. Que você quer estar estável, numa empresa que te reconheça. Caso você realmente tenha interesse em crescer, em estar com uma vaga acima da que você está se candidatando hoje, você também pode falar isso. Você pode dizer: olha, eu estou entrando numa vaga de assistente, mas o meu objetivo é ser analista ou ser coordenadora, estou estudando para isso, já tenho tanto tempo de experiência, então eu quero crescer junto com a empresa, eu quero aproveitar as oportunidades que a empresa está disponibilizando. E aí sim você deixa claro para o recrutador que você
tem interesse em dar continuidade no trabalho naquela empresa. Então, você também passa uma imagem de quem está se preparando para o futuro, uma pessoa organizada, uma pessoa que tem objetivos mais audaciosos na vida. Porque quando você está pensando no futuro, você não é aquela pessoa, deixa a vida me levar. Claro que nós não controlamos tudo, né? Mas você está se organizando, você tem objetivos, você sabe para onde você está querendo caminhar. Agora, se você não tem nenhuma perspectiva, se tudo tanto faz na sua vida, aí isso também vai passar, né, uma sensação de que você não se importa muito com nada, nem com a sua carreira. Então, o recrutador pode ficar um pouquinho na dúvida. Será que vai se importar em fazer um bom trabalho aqui na empresa? Então, essa pergunta, ela é bem importante e para quem nunca parou para pensar, como você se vê daqui 1 ano, 3, 5 ou 10 anos, pare e pense um pouquinho. Em que cargo você pretende entrar na empresa hoje e em que cargo você pretende estar daqui a 1 ano, 3, 5? E aí, pode ser espontâneo, pode ser bastante honesto com o recrutador. Se você não quer alcançar um outro cargo, não tem problema nenhum. Que bom, você já está realizando o trabalho que você gostaria de fazer, você já está na profissão certa. Isso quer dizer que excelente! Eu quero continuar nesse cargo, mas eu quero acompanhar o crescimento da empresa, eu pretendo realizar ótimos trabalhos, ser reconhecida. Excelente! Agora, se você também tem uma expectativa de ir para outro cargo, de assumir novas funções, você também pode deixar isso claro para o recrutador. É uma excelente oportunidade. Boa tarde, Isadora. Estou vendo aqui que você chegou, seja bem-vinda. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Essa é a próxima pergunta que você tem que ter a resposta na ponta da língua. Sim, quando você é chamado para uma entrevista, lembre-se que o recrutador, ele tem forte interesse em saber sobre os seus objetivos. Mas é muito grande o interesse do recrutador saber por que você quer trabalhar naquela empresa. Bom, essa pergunta também tem mais de uma faceta de objetivo de resposta. A primeira pergunta é saber, a primeira questão é saber se você pesquisou sobre a empresa. Quando eu te pergunto por que você quer trabalhar aqui na empresa, a pessoa quer saber, você pesquisou? Você sabe qual é o nosso segmento de negócio? Você sabe qual é o ramo que essa empresa atua? Você se identifica com este negócio? Você olhou as propostas, os princípios e os valores desta empresa? Este é um ponto muito importante. Por quê? Muitas pessoas chegam para uma entrevista e nem sabem com o que aquela empresa trabalha, que tipo de produto ou serviço aquela empresa oferece. Isso é realmente complicado. Então, esta pergunta tem por objetivo saber: você pesquisou sobre a empresa? Você sabe o que você está fazendo aqui? Em que negócio você vai trabalhar, em que segmento, de que forma você pode nos ajudar? Você se identifica com este segmento? Tem pessoas que não se identificam com o segmento de trabalho daquela empresa. E aí, ela vai descobrir isso na hora da entrevista? Não, não pode acontecer uma coisa assim. Então, você precisa pesquisar, não pague esse mico, por favor, de chegar lá na frente do recrutador e não saber qual o segmento de negócio daquela empresa. Por favor, verifique tudo no site, estude sobre a empresa, fale sobre os seus objetivos. Olha só, a Isadora está se candidatando para uma vaga em uma empresa específica e está dizendo que sim, ela está estudando todos os dias sobre a empresa.
Isso é muito legal e é muito importante. Isso deixa o recrutador feliz. Isso já chama atenção positivamente. É dessa forma que você se destaca em uma entrevista. Você não pode ir lá assim, de susto, sabe aquela expressão que a gente tem, desconhecendo tudo? Eu vim ver o que é. Não, você já tem que chegar lá preparado. Então, veja muito carinho na hora de parar e responder e pesquisar sobre a resposta. Por que você quer trabalhar nesta empresa? E é nesta empresa. Ninguém está te perguntando por que você quer um emprego. Sim, a pergunta é por que você quer trabalhar nesta empresa. Não esqueça nunca mais disso. Cada entrevista que você for fazer na sua vida, você precisa olhar o que naquela empresa é feito, com o que se trabalha lá, que tipo de serviço. Olha só, já baixou a Isadora, já baixou até o aplicativo da empresa onde ela quer trabalhar. Excelente, Isadora. Por quê? Porque quanto mais informação você tiver, mais consistência, mais segurança, mais interesse, motivação você vai passar para o recrutador. E é isso que define. Eu contei aqui numa outra live que as pessoas, elas, de todas as decisões do seu dia a dia, em torno de 30% das suas escolhas ou decisões, elas são racionais. Os outros 70% das escolhas do dia, elas são mais emocionais. Isso vale para o recrutador também. Muitas vezes ele é bem treinado, ele tem toda uma técnica, mas ele também vai se identificar mais ou menos com o candidato. E o que será que vai fazer ele se identificar mais ou menos? Provavelmente vai ser o quanto você se demonstra preparado e motivado. E a pergunta sobre o que você, né? Por que você quer trabalhar aqui nesta empresa? Ela é um prato cheio para você deixar claro que você sabe sobre a empresa, sobre o negócio, tem interesse naquele segmento e, principalmente, está muito motivado. E se você se identifica com esse negócio, conte para o recrutador por que você se identifica, se você já trabalhou nesse segmento, se alguém da sua família já trabalhou nesse segmento, por exemplo, seu pai, se você estudou algum case sobre esta área, mas não deixe de argumentar. É a hora de se tornar um candidato muito interessante para o recrutador. Essa pergunta é um prato cheio e ela é muito frequente. Anota aí no seu caderninho. Por que você quer trabalhar nesta empresa? Zuleika, eu vou fazer 5 entrevistas nesta semana. Como que eu vou falar de cada empresa que eu vou ser entrevistado? Sim, você vai falar especificamente de cada empresa. Você não pode chegar lá na empresa dando respostas genéricas, abrangentes, nem saber do que se trata o trabalho dessa empresa. Então não vá, não adianta. Você tem que ir para fazer uma boa entrevista. Então, estude sobre cada uma das empresas e não se confunda na hora da entrevista, tá? Sugestão: crie um material escrito ou você digita e depois imprime esse material e leva junto, chega com antecedência antes da entrevista e revisa todos os pontos importantes que você viu no site, nas suas pesquisas de Google, no LinkedIn sobre aquela empresa. E daí você lê e reforça tudo um pouquinho antes da entrevista. As informações vão estar fresquinhas na sua cabeça. E você vai chegar lá na frente do recrutador e vai falar com leveza, com segurança sobre o negócio, as estratégias e o seu interesse naquela empresa. Olha só, a Isadora está dizendo que a irmã dela já trabalhou na empresa em que ela tem interesse e com certeza ela está conversando com a irmã, está descobrindo coisas sobre a empresa para se destacar. Isadora, essa é outra dica muito especial. Se você conhece alguém que trabalha na empresa,
converse com essa pessoa, saiba um pouquinho. O recrutador adora quando você chega e diz, olha, eu conversei com o Carlos lá da área de marketing e ele me disse que essa empresa é maravilhosa, que vocês valorizam os funcionários, que vocês criam ações ou campanhas como tal, que você... Nossa, o recrutador pensa, você também se deu ao trabalho de conversar com alguém, pesquisar a fundo sobre a empresa, e você traz isso na entrevista, gera ainda mais valor. Então, excelente colocação, Isadora. Conversar com pessoas que já trabalham ou trabalharam lá é outra dica especial para você poder falar para o recrutador que sim, você sabe sobre essa empresa. Outra coisa importante, tá? Uma dica bem importante nessa pergunta. O recrutador também quer saber se os seus valores, os seus princípios vão ao encontro dos valores da empresa. Primeiro ele quer saber se você pesquisou sobre a empresa e depois ele quer saber se você tem conexão, se identifica com a forma de trabalhar desta empresa. Então, sempre olhe os princípios, os valores e diga isso para o recrutador, o que daqueles princípios, né, vai ao encontro dos seus, o que você valoriza. Isso é um segundo viés de resposta para a mesma pergunta. Então, veja, o recrutador tem interesse em ter duas respostas para a mesma pergunta. E aí, eu tenho uma outra pergunta que eu vejo também acontecendo com frequência. Por que você deve ser contratado? Olha aí que pergunta bem desafiadora. Você, respondendo para você mesmo, se você gravar um áudio aí no seu telefone com a resposta do porquê que você deve ser contratado, quando você ouvir a resposta, você se contrataria? Olha que exercício legal. Vai lá correndo agora, depois da live, e grava. Por que eu devo ser contratado? Depois você escuta e diga, me convenci? Essa resposta está boa? Ou não, é muito simples, qualquer pessoa diria isso, não tem nenhum diferencial nesta resposta. Olha só, veja bem a grandeza dessa pergunta, o quanto ela é importante para o processo seletivo. Mas olha, você pode dar uma resposta do tipo, olha, eu devo ser contratado porque eu sou uma pessoa responsável. Bom, é uma resposta legal, mas é uma resposta suficiente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você provavelmente vai participar de um processo seletivo onde outras 10, 15, 50 pessoas se inscreveram para a mesma vaga. Isso é resultado de um momento onde nós estamos com muitas pessoas procurando por oportunidade. Não podemos negar a realidade. Então, você vai competir com outras pessoas. O recrutador vai entrevistar muitas pessoas para depois decidir quem fica com uma vaga. E quando ele te faz essa pergunta, por que você deve ser contratado? Você tem que ser convincente, porque se você der uma resposta simples, qual é o seu diferencial? Você está chamando atenção? Você está se destacando? Não tem diferencial nenhum? Pode ter certeza que alguém vai estar muito motivado, se preparou muito bem para a entrevista e vai dar uma resposta bem legal e diferenciada para o recrutador. Então, essa é outra pergunta que tem que estar lá no seu checklist de preparo para a entrevista. Por que você deve ser contratado? Coloque a sua motivação aí. Provavelmente é uma das últimas perguntas que o recrutador está fazendo. Quando ele chega nessa pergunta, ele já deve ter explorado todas as outras dúvidas que ele tem sobre você e ele está indo para a parte final. Então me conta por que você deve ser contratado. Ele quer ouvir a tua motivação, ele quer saber se você tem argumento, se você quer estar lá naquela empresa. Então, veja, não perca de jeito nenhum esta oportunidade. É hora de você usar
o seu esforço, você usar o seu entusiasmo, a sua motivação e dizer quais os seus diferenciais. Eu quero ser contratado porque eu me identifico muito com o segmento deste negócio, porque eu quero fazer a diferença, porque eu sei que nessa empresa vocês valorizam as pessoas, que existe plano de carreira, que eu posso crescer junto com vocês. É hora de você colocar para o gestor todos os motivos para que ele realmente tenha interesse em te contratar. Então, agora você vai gravar vários áudios, vai ver qual a melhor resposta, aquela que vai te deixar orgulhoso, que você vai dizer, pá, essa resposta eu gostei, essa resposta o recrutador vai gostar também. E se você ainda ficar na dúvida, pergunta para um amigo, para um familiar, ele vai te ajudar a avaliar se você conseguiu chegar assim numa resposta que verdadeiramente representa. Sabe que às vezes a gente fala com entusiasmo, aquela velha frase de brilho nos olhos, para as pessoas mais próximas. A gente tem facilidade de conversar com um amigo, com os familiares. E às vezes, na frente do recrutador, a gente tem medo, a gente fica tenso, envergonhado. E é isso que atrapalha o processo seletivo e te faz, às vezes, perder uma oportunidade legal. E eu sei que você, sim, você tem motivação suficiente, competência suficiente para trabalhar em muitas vagas. O que você precisa fazer agora é demonstrar isso para o recrutador, para as pessoas com quem você vai estar conversando durante um processo de entrevista. Sabemos que muitas vezes o próprio dono já chama para conversar, nem tem todo um processo. É o dono de uma loja, é o dono de uma empresa pequena, é aquele. Existem proprietários de empresas que eles fazem questão de entrevistar todas as pessoas que vão entrar na empresa. Eu já vi isso acontecer até em empresa grande. E nas empresas pequenas, isso acontece sempre. O próprio dono, o sócio da empresa, vai te chamar para conversar e você imagine, ele está lá pagando as contas, ele está lá cheio de demanda. Quando ele abre uma vaga é porque ele está cheio de trabalho, ele precisa de alguém em quem ele possa confiar, com quem ele possa contar. Ninguém abre uma vaga, nenhuma empresa, seja ela pequena ou seja ela grande, porque não tem muito trabalho, não tem muita demanda. Isso quer dizer que você é muito importante se você for contratado. E você tem que demonstrar que você sabe que você vai ser importante lá para aquela empresa. Então, você vai dizer que você tem entusiasmo, que você tem disponibilidade, que você tem interesse, que você tem sonhos na sua vida e que você precisa de um bom trabalho para realizar esses sonhos. Então, crescer com a empresa é uma ótima oportunidade para você. Veja, é muito... Está muito nas suas mãos, é muito da atitude de protagonismo você se diferenciar, né? Aqui, vamos ver, que bom que o recrutador disse que tem vaga para todo mundo. Que bom quando o recrutador possa dizer que tem vaga para todo mundo, né, Isadora? Mas é verdade que não existe essa possibilidade, né? Nunca a empresa vai ter vaga para todo mundo que se candidatou. Então, o que você pode fazer nessa hora? Você pode se destacar falando a sua verdade. Veja, que se você quer muito um trabalho, o dono da empresa, o recrutador, o gestor, a pessoa lá da empresa está precisando muito contratar, olha, é o casamento perfeito. Bom, mas se eles abriram a vaga porque eles precisam de um candidato, você está procurando uma vaga porque você precisa de um emprego, por que muitas vezes a gente não é contratado? A gente faz o processo seletivo e não é aprovado? Porque provavelmente alguém demonstrou mais interesse, mais qualificação e mais disponibilidade do que você. Então, você agora que aprendeu que isso é essencial para o processo seletivo, você não vai chegar mais do mesmo jeito na sua próxima entrevista, né? Bem pelo contrário, você vai lá
vai fazer o seu melhor, vai acordar cedo no dia da entrevista, vai se arrumar, vai sair bem mais cedo, vai chegar lá super preparado, vai levar sua folhinha junto, vai ler tudo sobre a empresa antes de entrar para a entrevista, vai ficar lá, vai respirar fundo, vai relaxar, vai entrar tranquilo. E aí sim, você vai estar preparado, porque você ensaiou em casa, você gravou áudio para você mesmo, você vai estar preparado para contar a sua verdade, cheia de entusiasmo, cheia de detalhes, e aí sim, você chama a atenção do recrutador positivamente. Eu já vi recrutador contratar pessoas sem conhecimento técnico para a vaga, mas porque gostaram muito daquele candidato, porque perceberam que aquele candidato está realmente interessado, motivado em trabalhar naquela empresa. Olha, eu falei que é 30% razão e 70% emoção. Às vezes, até mesmo num processo seletivo, se dá a oportunidade para uma pessoa que conseguiu se conectar e mostrar verdadeiramente a sua intenção e a sua motivação. Então, hoje eu deixei para vocês esse presente precioso que é: se prepare para a entrevista, demonstre o seu melhor, grave áudios, grave vídeos de você mesmo falando lá no seu celular e depois assiste, treine e chegue muito mais seguro e muito mais confiante. Se você somar as lives de ontem e de hoje, você vai ter aí um arsenal de perguntas bem legais para você poder se preparar. Então, nós falamos sobre muitas possibilidades de perguntas e, com certeza, alguma delas vai estar presente na sua próxima entrevista. Se você se preparar para todas, você vai ser um candidato super diferenciado. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Deixa eu lembrá-los, nós estaremos entrando na semana que vem, na semana Conquiste o Seu Novo Emprego. Isso mesmo. Se inscreva para receber, vai lá no site da Impulsionando Carreiras, se inscreva para receber os vídeos especiais que nós desenvolvemos e vamos encaminhar para você nessa semana. Essa semana tem por objetivo levar conteúdos super legais, diferenciados, para que você chegue muito mais preparado no seu próximo processo seletivo. E sim, nós desenvolvemos um curso completo para te ajudar a saber o passo a passo de tudo que você precisa se preparar para ir bem em um processo seletivo. Nessa semana, Conquiste o Seu Novo Emprego, nós vamos te apresentar esse curso completo e vai ter um bônus muito especial. Então, eu sugiro, corre lá, se inscreve essa semana, é totalmente gratuita e você vai saber mais um monte de coisa legal para se preparar para o processo seletivo. As inscrições estão no site, olha só, tá aqui, ó, link da Impulsionando Carreiras para você ir lá e se inscrever para a semana Conquiste o Seu Emprego Novo. E se você também ainda não nos conectou em todas as redes sociais, vamos lá, Instagram, @ZuleikaHeinheimer e @Impulsionando Carreiras, Facebook, mesma coisa, e no YouTube, aqui algumas pessoas já estão conosco no YouTube, mas outras não, é o Impulsionando Carreiras. Vai ser um enorme prazer te encontrar na semana Conquiste o seu novo emprego e também receber os seus depoimentos sobre o que você achou dessa semana. Vamos lá? Mande notícias então. Uma ótima tarde. Beijo grande.